Bom dia. Bom dia, professora. Bom dia. Só um pouquinho que o pessoal está entrando aí. Enquanto isso, vou pegando o caderno. Evidenciando todo o material. Como é que vocês estão? Tudo ok? Sim. Eu tô bem. Tá bom. A gente já pode começar, já, conforme vai chegando. O pessoal vai entrando aí. Bom, gente, ó. Nós estamos trabalhando com decomposição em números primos, certo? E existe alguns números primos que nós precisamos saber de cor, pelo menos os primeiros. Por quê? Porque nós sempre vamos dividir por números primos, ok? Então, se você ainda não sabe pelo menos os primeiros aí decorados, pega um papelzinho, marca todos eles e deixa sempre à vista para que você não se esqueça, ok? Decomposição, fatoração é apenas em números primos, certo? Bom, então vamos lá. Feito isso, se você não tem aí, marca o papelzinho aí os números primos. Quais são os primeiros? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, pelo menos até aí, até o 23. Ok? Prof, podia marcar mais que o 23? Pode marcar mais. Mas pelo menos até os 23 aí você tem que saber de cor. Repete. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Professora. Manu é quem? Emanuele, não sei se estou bem. Emanuele, beleza. Então, olha só. Alguma dúvida nos números primos? Esses números primos possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo, ou seja,
Esses números aí só vai estar na tabuada do 1 e dele mesmo, ok? Bom, gente, agora é o seguinte. Eu vou corrigir com vocês e eu quero muita atenção aqui. Por que eu quero atenção aqui? Porque se tiver dúvida aqui, não vai conseguir fazer o próximo conteúdo, ok? Então, ó, como vocês marcaram aí, eu coloquei aqui, ó, os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e assim por diante. Por que 3 pontinhos? Porque eles são infinitos, certo? Só marquei os primeiros, que é o que nós mais usamos. Bom, se eu vou decompor em fatores primos, eu só posso dividir por esses números. E aí, olha só, vocês tinham que fazer esse exercício aqui. Então, como que nós decompomos o número 28 em fatores primos? Pessoal, vocês estão aí na casa de vocês, eu não sei. Se tem muita dificuldade em fazer divisão, usa a calculadora aí para facilitar, para ajudar. Ok? Então, ó, 28. Dá para dividir por qual desses números? Começa sempre do menor, tá? Porém, se você trocar a ordem, vocês já sabem, não vai mudar em nada. Então, ó, 28 dividido por 2, 14. Coloco o resultado aqui. Agora, 14, dá para dividir por qual número primo? Por 2. Então, 14 dividido por 2, 7. Olha, o 7 é primo, tá aqui, ó. Significa que só pode dividir por 7, que vai dar 1. Ok? Alguma dúvida? Então, quem que é 28? Ó, é 2 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque apareceu 2 vezes, por isso que é ao quadrado. Vezes 7. Se você faz isso aqui, ó, 7 vezes 2, 14, 14 vezes 2, 28. Tem que voltar no número. E do lado de cá, só pode ter números primos. Ok? Olha o 150 como que fica. Divide por 2, dá 75. Divide por 3, dá 25. Divide por 5, dá 5. Divide por 5, dá 1. Eu faço a divisão até chegar no número 1. Professora, eu troquei a ordem aqui. Se você trocou a ordem dos números, aqui vai ser diferente. Só que tem que aparecer esses números aqui. Se aparecer outros números ou outras coisas aqui, tá errado. Ok? Só pode aparecer esses números que eu estou colocando aqui. Se tá em outra ordem, não tem problema, tá certo? Na hora de escrever, você coloca do menor para o maior, ok? 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, porque apareceu 2 números 5. Próximo. 315, ó. Dividido por 3 dá 105, dividido por 3 dá 35. 35 dá para dividir por qual número primo? Por 5, que dá 7. E 7 dividido por 7 deu 1. Alguém ficou com dúvida aqui na decomposição em fatores primos, gente? Então, vamos continuar aqui rapidinho para a gente corrigir. Isso daqui era tarefa de vocês, tá? Se não der tempo de corrigir aqui, ficar perdido aí, abre o arquivo do Eclese e corrige o seu caderno. Olha lá. 42 dá por 2, deu 21. Dá por 3, dá 7. Dá por 7, deu 1. 140 por 2 deu 70, por 2 dá 35, por 5 dá 7, por 7 dá 1. Nós estamos corrigindo a tarefa de vocês. Olha, e decompor 180 dá para dividir por 2. Sempre procura do menor para o maior. Do lado de cá só pode ter números primos.
180 por 2 deu 90. 90 dividido por 2 dá 45. 45 dividido por 3 dá 15. 15 dividido por 3 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Chegou no número 1, acabou. Ok? E tinha aqui essas três últimas alternativas, ó, 16. Dá por 2. 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 dividido por 2 dá 1. Olha como que eu escrevo. Quantas vezes apareceu o número 2? 4. 4. 2 elevado a 4. Ok? Do mesmo jeito aqui. 18 dá para dividir por 2, dá 9. Divide por 3, dá 3. Divide por 3, dá 1. Gente, qual é a regra em decompor em números primos, em fatores primos? É que do lado de cá só pode estar esses números. Se tiver um número diferente desses aqui, é porque você fez errado. Você não decompôs em fatores primos, certo? Bom, então eu quero saber, alguma dúvida aí na decomposição em números primos? Não? Porque se não for saber aqui, vai ficar com dificuldade no próximo conteúdo. Então, ó, lá no eClass tem vídeo que eu postei, tá? Tem aula que eu postei, tem exercícios e tem a correção. Agora nós vamos fazer o quê? Mínimo múltiplo comum. Então, pega aí o caderno. Eu vou esperar 2 minutinhos. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas aí para copiar. Quando vocês copiam aí rapidinho, a professora já vai explicar para vocês. Sim, eu sempre deixo o arquivo no eClass. Vocês sempre podem abrir o eClass e ver o arquivo. Mas não é porque vai estar no eClass, não é para copiar no caderno. Porque no dia da atividade de sondagem, você tem o caderno para consultar aí também. Fica mais fácil. Mais um minutinho aí.
Victoria, não é conteúdo para colocar no chat, viu? No chat é pergunta para mim. Não é para bater papo entre vocês. Vamos lá, então? Olha só. O que nós vamos estudar agora? Nós vamos estudar o conhecido MMC. Para que estudar o MMC? Porque eu só vou conseguir fazer soma e subtração de um modo mais simplificado se eu fazer o MMC, ok? Eu consigo chegar mais rápido do que ficar encontrando frações equivalentes quando o meu denominador for diferente. Então, nós estamos estudando o MMC para somar ou subtrair frações onde os denominadores são diferentes. Bom, pessoal, sim, a aula eu sempre disponibilizo para vocês o link. Depois você pode assistir essa aula a hora que você quiser, tá lá no eClass. Eu vou disponibilizar sempre no período da tarde ou no outro dia. No máximo na outra semana, porque como semana passada não estava carregando devido à chuva, eu não coloquei os vídeos. Mas sempre está disponível a aula para você assistir a hora que quiser, ok? Então, vamos lá, vamos para o conteúdo. Então, o que significa MMC? Significa mínimo múltiplo comum. Então, olha só, o MMC, ou mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo diferente de zero de 2 ou mais números. E nós utilizamos o MMC para resolver soma e subtração em frações onde possuem denominadores diferentes. Então, primeiramente, nós vamos aprender a calcular o MMC. E nada é que a decomposição em fatores primos. Só que, até agora, a gente estava fazendo de quantos números? De um número. A partir de agora, nós vamos fazer de 2 ou mais números, ok? Então, preste atenção aqui como que se calcula o MMC de 12 e 8. Então, sempre vai aparecer assim, eu quero o MMC de quais números? 12 e 8. Ok? Então, o que você vai fazer? Vamos lá? O que você vai fazer? Bom, você vai pegar o 12 e o 8 e vai colocar uma vírgula entre eles, 12, 8. E vai passar um risco. O que vai fazer agora? Vai pegar os números primos e vai fixar um deles, Vou pensar no 12. O 12 dá para dividir por qual número primo lá, gente? Por 2, não dá? 2. Então, eu escrevo 2 aqui. Só que, preste atenção. 12 dividido por 2, 6. Se esse número aqui também der para dividir, eu tenho que dividir. Então, 12 dividido por 2, 6. 8 dividido por 2, 4. 4. Escolhe um deles de novo. Tanto faz qual que você vai escolher. Vou pegar o 6 aqui, 6 dá para dividir por qual número? Por 2. Então, 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, 2.
Agora eu tenho 3 e 2, ó. Escolhe um deles, tanto faz. Sempre a gente faz do menor, então eu vou pegar o 2 aqui, ó. 2 eu vou dividir por 2. O 3, dá para dividir por 2? Não dá, então o que eu faço? Repete ele. E o 2 dividido por 2? 1. Agora eu tenho o número 3 aqui, ó. Vou dividir por quanto? Por 3. 3 dividido por 3, 1. E o que eu faço com o número 1? Repete. Aí, o que eu faço? Ó, eu passo o risco aqui embaixo e faço a multiplicação desses números. Então, ó, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. E 12 vezes 2, 24. Ou 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Significa o quê? Que o MMC de 12 e de 8 é quem? 24. Vamos lá de novo na explicação? Então, ó, preste atenção. Depois eu vou subir para quem não terminou de copiar, copiar lá em cima. 12 e 8. Eu quero o MMC. Copiei os dois números, passo o risco. Se a sua ordem aqui for diferente, pessoal, não importa. O que importa é que só pode aparecer esses números aqui. Se aparecer outros números, significa que você fez errado. Ok? Então, vamos lá. Eu vou dividir pelo primeiro número primo que aparece, que é o número 2. Então, ó, se eu conseguir dividir todos, ok? Se eu não conseguir dividir, eu vou repetir o número. Então, ó, 12 dividido por 2, 6. Coloca a vírgula para separar. 8 dividido por 2, 4. Vou dividir de novo pelo menor número primo, que é 2. Então, ó, 6 dividido por 2, 3, ó, tá aqui embaixo. E 4 dividido por 2, 2. Vou de novo para o menor número primo, que é 2. Esse número aqui, ó, 3, não dá para dividir por 2. O que eu faço? Repete. E 2 dividido por 2, 1. Agora, eu vou dividir esse aqui, ó. 3 dividido por 3 dá 1. E o que eu faço com esse número 1? Repete. Multiplico todos esses números e esse resultado vai ser quem? O meu MMC. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Prof, eu não consegui ouvir quando você falou como é que faz para ter o resultado. Esse resultado é só multiplicar, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Ah, tá, entendi. Ok? Então, ó, vocês vão copiar e vão resolver aí que a gente já vai corrigir. Tenta fazer o que a gente acabou de fazer com 15 e 20, ok? Lembrando, do lado de cá, só pode ter números primos. E, ó, se você esquecer de dividir os dois números quando der, vai dar um número errado. Então, tem que tomar bastante atenção, ok? Vou esperar aí uns 2, 3 minutinhos para vocês tentarem fazer. Pega sempre o menor primo para a gente corrigir na ordem. Mas se a sua ordem aqui for diferente, não importa. O que importa é o quê? É o resultado. Se você trocar a ordem aqui, aqui vai ficar tudo diferente. Mas o resultado vai ter que ser o mesmo, ok? Então, olha, eu vou subir aqui um pouquinho, para quem não terminou de copiar no caderno aí, copiar. Gente, acelera.
pode ficar enrolando tanto, não. E aí, quem terminou aqui, ó, copia o exemplo no caderno e depois faz de 15 e 20. Ok? Isso, 15 e 20 para fazer. Igual nós fizemos aqui, coloca o número 15, coloca a vírgula, coloca o 20, passa o risco. E vai dividindo apenas em números primos. Foi por isso que eu comecei a aula de hoje falando para vocês copiarem os números primos. Pelo menos os primeiros aí num lugar de fácil acesso. Ok? Mais uns minutinhos aí para a gente fazer junto, tirar as dúvidas. Quem conseguir chegar no resultado aí, fala para mim, tá bom? Resultado da letra B? É. Pode falar? Pode. 60? Ah, só um pouquinho, nós já vamos ver se é realmente isso. Se alguém chegar em algum outro resultado ou chegar no mesmo, também fala. Prof, a senhora tá... a senhora pode abaixar um pouquinho a tela, rolar um pouquinho a tela para baixo, porque eu tava pegando meu caderno. Uhum. Aí. Obrigado. Só para eu saber, quem que falou que era 60? A Nicole? Sara. Sara. Vamos lá? Vamos que aí eu vou aproveitar e explicar para quem tiver na dúvida, aproveitar para refazer. Ó. Isso aí, Sara. 60. Como que a gente faz? Coloca o 15, coloca o 20, separa com a vírgula e passa o risco. Ok? Então, ó, sempre procura começar do menor, porém, se você trocou a ordem aqui, não tem problema. Aqui vai dar tudo diferente. Mas o resultado tem que ser o quê? O mesmo, ok? Então, ó, vamos lá. Dá para dividir por 2. Então, ó, o 15 não dá para dividir por 2. O que eu faço? Repete. O 20 deu para dividir por 2. Então, 20 dividido por 2, 10. Novamente, ó, eu consigo dividir por 2. Então, eu coloco o número 2. 15 não dá para dividir por 2. Repete. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Agora dá para dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 5 não dá para dividir por 3. Ó, o que eu faço? Repete. Agora dá para dividir por 5. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Ok? Cheguei no número 1, acabou. O que eu faço aqui? Passo o risco e multiplico esses números aqui. Lembrando, do lado de cá só pode ter números primos. Se você fez em outra ordem, vai aparecer esses mesmos números aqui. Então, ó,
5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. E 30 vezes 2, 60. Então, o MMC de 15 e 20 vale quanto? 60. Tem alguns outros jeitos de encontrar múltiplos, não necessariamente o MMC, ok? Esse aqui é o jeito mais prático. Vamos fazer mais um para a gente treinar? Só que agora, ó, eu quero o MMC de quais números? 4, 6 e 8. Qual que é a diferença? Que em vez de a gente fazer com 2, a gente vai fazer com quantos? Com 3. O processo é o mesmo. Coloca os 3 números aí e faz a mesma coisa. Se der para dividir todos, divide, senão você repete. E quem chegar no resultado pode me falar. Cheguei no resultado. Qual? 4. 4? É, Deu 4? 24. Ah, 24. Esse tem que ser rapidinho, né? Todo mundo já fez aí? Sim. Terminei, Ó, prof. o processo é o mesmo. Coloca aí os números. Gente, preste atenção na explicação que vocês vão ter tarefa sobre isso. 4, 6 e 8. Passa o risco. Dá por qual número primo? Por 2. Então, ó, 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Vou de novo. Se eu conseguir dividir todos, eu tenho que dividir, senão a conta fica errada. Vou dividir por 2. Olha aqui, ó. 2 dividido por 2, 1. 3 não dá para dividir por 2. O que eu faço? Repete. 4 dividido por 2, 2. Novamente por 2, ó. Eu já cheguei no número 1. Então, repete. 3 dividido por 2 não dá. Repete. E 2 dividido por 2, 1. Agora eu vou dividir por quanto? Por 3. Por quê? Porque 3 é primo, ó. Então, repete o número 1. 3 dividido por 3 dá 1. E 1 repete. Cheguei no número 1. O que eu faço? Passo o risco e multiplico aqui. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Eu quero saber, alguma dúvida? Próximo que vocês vão fazer aí, ó. 12, 18 e 24. Pode perguntar. Quem está com dúvida pode perguntar, gente. Fala qual que é a dúvida. Onde que está com dúvida, o que não está entendendo. Vocês já viram, né? Tem que ter bastante facilidade com divisão.
Tem muita dificuldade? Coloca a calculadora aí do lado para ajudar. Esses números aqui, ó, que está do lado de cá, só podem ser números primos. Esses números aqui, ó, quem me perguntou, são os números primos que a gente fez aqui em cima, ó. Só pode ser esses números primos. Como que eu vou descobrir qual é o número primo que eu tenho que colocar? Ué, os números que estão na tabuada. Por exemplo, o 4 vai estar em qual tabuada dos números primos? Na tabuada do 2. Por isso que é importante saber tabuada. Vocês lembram quando eu cheguei esse ano lá no colégio, primeiro dia de aula aí, primeira semana, o que eu falei? Tem que saber tabuada, que facilita bastante aqui na hora da divisão. Obrigada, professora. A aula sempre vai estar gravada, eu vou tentar disponibilizar. Semana passada eu não consegui baixar os vídeos porque minha internet estava bem lenta. Por causa Terminei, da chuva. professora. Mas eu acredito que hoje vai conseguir, tá? Vamos lá corrigir rapidinho esse daqui. Ó. 12, 18 e 24. São todos números pares, ó. Então, eu sei que está na tabuada do 2. Então, eu vou dividir um por um, ó. 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 deu 9. 24 por 2, 12. Novamente, ó, tem número par. Então, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 9 não dá para dividir por 2, então eu vou repetir. E 12 por 2, 6. De novo por 2. Repete, repete. 6 dividido por 2, 3. Agora por 3. 3 dividido por 3 deu 1. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Por 3, repete, 1 e repete. Multiplica todos os números aqui. Quanto que deu? 72. Significa que o MMC desses números é igual a quanto? 72. Se você colocou em outra ordem, não tem problema, ok? Certo? Gente, ó, tá terminando aí.